Vamos iniciar a nossa sessão solene. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega da medalha Tiradentes ao doutor Alexandre Abrão Dias Teixeira, juiz-presidente do Terceiro Tribunal do Júri, da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado a esta mesa de honra. Convido para compor a mesa o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, mas sempre presente em nossos corações, Dr. Marcos Quaresma Ferraz. Queria convidar para compor a mesa o doutor Jorge Augusto Lima Melgaço, promotor de Justiça Militar. Queria chamar para compor a mesa o advogado William Teixeira, que foi estagiário do Fórum de Bangu, quando o doutor Alexandre Abrão era o juiz titular daquela região. Fiquemos em posição de respeito para cantarmos o hino nacional, que será executado pela Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Costa.
Queria ainda chamar para compor a mesa o doutor Antônio Ricardo Correia, corregedor do Tribunal de Ética da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo. Eu, desde já, queria agradecer a participação de todas e de todos que abrilhantam esta cerimônia. Queria destacar aqui a presença dos valorosos componentes do programa Segurança Presente, os de verde do aterro presente e os de vermelho do centro presente. O de cor de abóbora, eu não sei se é do centro, Lagoa. Aliás, o local que muitas vezes pela manhã eu faço minha caminhada. Então, agradecendo a presença de todos. Primeiro, eu queria dizer que a medalha Tiradentes é a maior condecoração que a Assembleia Legislativa oferece a quem presta relevantes serviços à sociedade fluminense. Ela é uma comenda. Então, daqui a pouco, o nosso juiz Alexandre Abraão, além de ser juiz de direito, também será comendador. Minhas amigas e meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, é com muito prazer que presido aqui na Assembleia Legislativa esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao juiz-presidente do terceiro Tribunal do Júri da terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, Alexandre Abraão Dias Teixeira. A medalha foi aprovada pelo plenário da Casa, segundo o projeto de resolução 270 de 16, e é a maior honraria da Assembleia por serviços prestados à nossa sociedade. Alexandre Abraão Dias Teixeira é bastante jovem. Nasceu em 28 de fevereiro de 1968, quando eu me formava engenheiro operacional de construção de estradas, por isso que é bem jovem. Estudou na Faculdade Cândido Mendes, Ipanema, fez pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal na Faculdade Estácio de Sá e doutorado em Ciências Jurídicas na Universidade do Museu Social Argentino. Começou a trabalhar muito cedo como office boy, que hoje em dia ninguém sabe mais o que é, apesar de ser jovem. Foi conferente no Cais do Porto e chegou a ser chefe do departamento de pessoal de empresa de entregas. Nesse período, paralelamente, ingressou na Faculdade de Direito e se formou em 1994. Foi aprovado no exame da OAB em 1º de novembro de 94, com registro na seccional Rio de Janeiro
de número 03847. No concurso para juiz de direito, promovido pelo TJ em 98, foi o 6º colocado. Fico aqui feliz que ele tenha sido aprovado no concurso de 98, quando eu exercia a função de vice-governador do Estado. Atuou durante vários anos como professor em diversas universidades, faculdades particulares e na Escola de Magistratura, até que em novembro de 98 tomou posse como magistrado substituto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Explico. Passou no concurso em fevereiro de 98 e tomou posse em novembro de 98. O juiz Alexandre Abaão foi juiz auditor da Justiça Militar do Tribunal de Justiça do Rio, no biênio 2003-2004, tendo sido promovido por merecimento e se tornado titular da primeira vara criminal regional de Bangu, permanecendo até lá e permanecendo lá até o ano de 2013. Então, por via de consequência, ficou praticamente 10 anos na primeira vara criminal de Bangu, que é uma vara muito complexa, sob o ponto de vista criminal, pela presença na região de várias comunidades dominadas por narcotraficantes, por milícias, né? Como nós conhecemos, fenômeno que praticamente se agraçou por toda a nossa Zona Oeste, se estendendo para Campo Grande, Santa Cruz, etc. Quem ouviu rádio no dia de hoje está verificando, doutor juiz, que no Rolas 1, no Rolas 2 e nas regiões mais próximas, está havendo um fogo cruzado entre narcotraficantes e milicianos. E lá também esteve ou ainda está o BOP, o CORE, etc. Então, estou só fazendo esse registro para dizer da temperatura que essa região passa sob o ponto de vista da insegurança. Além disso, o juiz Alexandre Abaão foi membro da Comissão de Segurança, e ainda o é, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O nome do doutor juiz está entre os 100 juízes brasileiros que estão na mira de criminosos. E por isso ele anda há 13 anos escoltado. Em entrevista, certamente, vivendo o clima daquele momento, afirmava que tinha clareza de que não podia fazer nada sozinho, mas que se sentia refém da função que exercia. Isto é, apesar de todas as inseguranças, ele era escravo do seu dever de ofício. E assim ia continuar. E naquela oportunidade dizia que, apesar de tantas ameaças,
não ia ser dominado pelo medo, o grande gigante da alma, e que não ia se deixar influenciar por fatos externos ao julgar cada caso. Ia ficar exatamente e literalmente interpretando os autos, interrogando as testemunhas, sempre atento e em cima da denúncia feita pelo Ministério Público. E certamente que esses fatos estão gravados em sua memória até a presente data. Muitos aqui devem ter acompanhado pela imprensa, e a senhora Dalva, que mora em Bangu, deve ter presenciado, e que a senhora também é advogada, que em 2013, 10 bandidos invadiram o Fórum de Bangu, onde o juiz Alexandre Abraão atuava e fazia, salvo erro de memória, uma audiência naquele momento. Os bandidos que lá entraram tinham a intenção de resgatar criminosos e, se fosse possível, matar o juiz. No tiroteio que houve, morreram um policial e uma criança na troca de tiros. Outro episódio marcante para todos nós, em especial para o doutor Alexandre Abraão, foi o assassinato da juíza Patrícia Scioli. E naquele momento, soube o juiz Alexandre Abraão que ele era o próximo da lista de execuções dos bandidos. Não se acovardou. E sobre a morte da doutora Patrícia Scioli, destacou à época: é importante que a sociedade saiba que a Patrícia não morreu porque queria enriquecer. Ela não morreu porque estava praticando um crime ou um esporte radical. A Patrícia morreu por todos nós, e acrescento, no exercício da sua profissão de juiz, naquele caso de juíza. O que me preocupa, dizia o doutor Abraão, é que isso caia no esquecimento, como muitas vezes isso ocorre. Disse ainda que a morte da juíza doeu muito, mas não o intimidou. O juiz Alexandre Abraão é conhecido por sua constante luta na qualificação e valorização dos policiais brasileiros. Proferiu palestras importantes, como interceptação telefônica e prova ilícita, na Acadepol. A Acadepol é a Academia da Polícia Civil, realizada em 99. O Tribunal de Júri, palestra proferida na Escola de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros. Na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, participou da Conferência Internacional sobre o Crime Organizado, com o tema A Lei das Interceptações Telefônicas, Lei 9296 de 96, limites das inviolabilidades, provas ilícitas derivadas, comunicações telefônicas, telemáticas e questões polêmicas. Tema que continua muito atual nos tempos
de Operação Lava Jato. Na Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, EMATRA, participou de conferência sobre a reforma do Poder Judiciário e tem diversos artigos publicados, destacando-se a investigação criminal e o Ministério Público, publicado em ADEPOL Notícias, ano 14, número 83, outubro-novembro. Este é o juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira. E por estas razões e tantas outras impossíveis de enumerar, por serem muitas, é que está recebendo hoje a importante comenda do Estado do Rio de Janeiro. Homenagem justa e merecida. Queria eu ainda acrescentar, porque muitos aqui são leigos, isto é, não são do ramo do direito, como eu, que sou apenas um parlamentar que é engenheiro civil, que o juiz, ele recebe a acusação oriunda do Ministério Público Estadual. Estou falando do juiz estadual. E nesta acusação é que deve estar consubstanciada provas ou indícios. E o juiz, ouvida as testemunhas de acusação, de defesa, inquirido o réu, ele vai julgar pelos autos, de forma a mais justa possível. E um juiz, segundo os autos e o seu juízo que ele formou ao longo dos procedimentos, ele irá condenar ou absolver. Condenar, sim, absolver também. Porque hoje também a sociedade está sempre esperando que o juiz condene. E o juiz tem a missão dupla. E se ele condena e dá uma ponderação de pena que o Ministério Público não concorde, o Ministério Público pode recorrer para que a pena, na instância superior, possa manter ou ampliar a pena. Como as partes também recorrem. Se for absolvido, também pode e deve o Ministério Público, muitas vezes, recorrer para ver se a instância superior absolve ou mantém a condenação, podendo agravar a pena ou diminuí-la. Estou explicando isso porque às vezes se levantam polêmicas em relação ao juiz Alexandre Abraão, porque ele absolveu, mas ele não absolveu sozinho. Se ele absolveu e a absolvição foi mantida, é porque a segunda instância manteve, ou porque as provas apresentadas pelo Ministério Público não foram suficientes, ou porque o recurso do Ministério Público não teve embasamento legal. Porque às vezes é muito fácil para quem acusa e muito difícil para quem julga. Faz uma acusação, muitas vezes, com fundamento não comprovado,
Isso vai para as manchetes dos jornais, e aí olha só que à minha esquerda tem um desembargador, veterano, conhece a fundo. Aí vai para as páginas dos jornais, o cidadão, principalmente se for um policial, está previamente condenado. Mas cadê os fundamentos? Cadê as provas? Cadê os indícios, né, que possam levar à condenação? Aí o juiz absolve, aí o juiz é submetido à execração pública, porque absolveu, como o juiz só pudesse condenar. Isso me lembra, doutor Alexandre Abrão, quando eu era muito jovem, Vossa Excelência ainda não tinha nascido, e teve a Revolução Cubana, e Fidel Castro, naquele momento, derrotou Fulgêncio Batista e tomou o poder em Cuba. Eles diziam assim: todos os contra-revolucionários serão presos, julgados e condenados. Presos, julgados e condenados. Então o veredito estava dado antes de se aplicar a lei. Geral contraditório entre acusação e defesa. E afirmo isso de uma forma muito clara, porque o juiz Alexandre Abrão, talvez, e eu não fiz esse levantamento, tenha sido o juiz que mais condenou bandido no estado do Rio de Janeiro. Que mais condenou bandido no estado do Rio de Janeiro. E como, eventualmente, absolveu alguns policiais, sempre pretensos defensores dos direitos humanos, e eu sou, para mim, os meus juízos de valores, a minha conduta e os meus princípios estão escritos de forma clara nos artigos 1º, 2º e 3º da Constituição da República, que se os absolveu é porque não houve a prova. Aí gera uma discussão porque absolveu. E só porque eram militares. Volto a dizer, estou falando especificamente sobre isso, porque poucos dias antes dessa homenagem, depois do projeto aprovado pelo plenário, houve uma notinha no jornal sobre esse tema. E eu estou respondendo aqui a notinha. Estou concedendo essa comenda, aprovado pelo plenário da Assembleia, por proposta minha, com muita convicção, de que está sentado aqui à minha direita um juiz que se prende aos autos, dele não se afasta e julga segundo os ditames da lei. Por isso, estamos ofertando a comenda da medalha Tiradentes ao juiz Alexandre Abrão Dias Teixeira. E assim posto, vamos passar aqui a parte das concessões de fala. Eu arguo, porque ninguém é obrigado a falar, por isso que eu estou arguindo, viu? Ao advogado William Teixeira, se quer fazer uso da palavra. Eu nunca vi advogado não querer falar, né? Mas
Por favor. Boa noite, senhores e senhoras. Quero aqui cumprimentar a mesa e quero aqui dirigir ao juiz Alexandre Abraão, que é uma comenda merecida, né? Porque eu tenho acompanhado o seu trabalho lá no Fórum de Bangu, tenho acompanhado o seu trabalho dia a dia e eu sei que realmente é uma comenda que é merecida, tá? Conforme o deputado Luiz Paulo falou, não é com mero raciocínio de gabinete, mas com os fatos, com as provas que estão constituídas aos autos. Então aqui eu quero parabenizar o juiz, tá? por esse dia. Obrigado. Esse é o primeiro advogado que eu vejo falar em menos de 3 minutos. Queria convidar agora, obrigado, advogado William Teixeira, queria convidar agora o doutor Jorge Augusto Lima Melgaço, promotor da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Paulo, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades e demais presentes, eu não poderia deixar de registrar aqui a minha satisfação por poder testemunhar esse ato de justiça que hoje se faz ao meu amigo, irmão, Abraão Dias Teixeira. Todas as qualidades aqui mencionadas pelo excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, nada mais são do que um reconhecimento do que é o meu amigo Alexandre Abraão como juiz e como homem de bem, que arrisca diariamente a sua vida em benefício da nossa sociedade, com uma missão das mais difíceis, que é fazer justiça. Por isso, eu parabenizo o meu irmão e também parabenizo o deputado Luiz Paulo e esta casa por hoje fazer justiça a quem distribui justiça diariamente. Muito obrigado. Eu queria convidar o doutor Antônio Ricardo Correia, corregedor do Tribunal de Ética da OAB, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, a quem saudamos todos que compõem a mesa. Eu sei o quanto é raro a Ordem dos Advogados estar numa cerimônia em homenagem aos advogados, a um magistrado. Mas isso é parte de uma construção nova que nós buscamos nos últimos anos. Mas muito mais do que a instituição, eu estou aqui representando a advocacia. O doutor Alexandre Abraão, para a advocacia, é aquilo que nós buscamos, é um exemplo. Respeita a advocacia, respeita a sociedade, honra o seu cargo e ajuda na construção de uma justiça cada vez mais eficiente. Mas isso tudo é muito protocolar, isso vocês já sabem. A minha fala aqui, rápida, como poucos advogados, como já disse o nosso presidente, tem uma característica muito mais pessoal do que profissional. O juiz Alexandre Abraão pertence a uma categoria absolutamente especial de homens, aqueles que têm coragem. O doutor Alexandre Abraão é um homem de muita coragem. Mas isso não bastaria, porque ele precisaria preencher uma outra habilidade que ele tem com muita sobra. Ele pertence a uma categoria ainda mais rara em tempos atuais. Dr. Alexandre Abraão é uma autoridade com coragem, ética e uma conduta ilibada. É isso que a sociedade precisa a todo tempo.
Não basta ser corajoso, porque isso pode ser desatinado. É preciso ser corajoso, ético, ter uma conduta absolutamente ilibada e ser um exemplo. Meu filho é estudante de Direito e o doutor Alexandre Abraão é para ele uma referência ética, que é muito mais importante do que ser uma referência técnica, que o doutor Alexandre Abraão também o é. Muitas vezes uma homenagem legitima o homenageado. Tem uma medalha importantíssima e o homenageado, às vezes não tão destacado assim, acaba recebendo por um ou outro motivo. Mas há casos também raros em que o homenageado legitima a homenagem. Receber no hall de comendadores é, com toda certeza, uma homenagem para esta comenda. Dr. Alexandre Abraão merece a cada dia essa homenagem. Parabéns, deputado Luiz Paulo, pela iniciativa. Muito obrigado, doutor Antônio Ricardo. Vamos ouvir agora o desembargador do Tribunal de Justiça, doutor Marcos Quaresma Ferraz. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. E na pessoa do excelentíssimo deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, cumprimento os componentes da mesa e todos os presentes nesta sessão solene, em que o juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira é agraciado com a medalha Tiradentes, destinada a premiar pessoas que prestam relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. Julgar o semelhante está entre as tarefas mais difíceis, árduas e complexas conferidas a um ser humano, principalmente, como é o caso do nosso homenageado, ser exercida com ética, responsabilidade, respeito às partes, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e, sobretudo, com comprometimento social e com os inalienáveis direitos e valores fundamentais. A tarefa se torna hercúlea quando se trata do juiz criminal. O mestre Roberto Lira, que foi um paradigma no direito penal, ele sentenciou, aspas, o juiz criminal apaga ou acende a lâmpada, atribui a graça ou a desgraça, fecha aspas. O judiciário do nosso Estado reconhece o profundo conhecimento jurídico do magistrado Alexandre Abraão, especialmente em matéria criminal, tendo exercido, como o deputado Luiz Paulo mencionou, magistratura, dentre outros juízes, na auditoria militar, na primeira vara criminal de Bangu e atualmente é titular do 3º Tribunal de Júri da comarca da capital, o que revela, sem qualquer dúvida, a sua grande experiência profissional. Diante da absurda e descontrolada violência que toma conta do Estado do Rio de Janeiro, o homenageado foi e é responsável pelo julgamento de processos nos quais os réus são acusados de crimes dolosos contra a vida, muitos deles com intensa repercussão em nossa sociedade, por envolverem fascínoras de alta periculosidade. Especializou-se no estudo das organizações criminais e da segurança pública, e é severo crítico do sistema judicial e policial no país, defendendo com ardor uma melhor e maior valorização dos policiais brasileiros. O juiz Alexandre Abraão participa intensamente como palestrante de eventos cujos temas giram em torno da matéria criminal, organizações criminosas e segurança pública em vários estados da Federação do Brasil, visando sempre, tenho absoluta certeza,
contribuir para a melhoria dos sistemas judicial e policial, tendo como meta final o benefício de todos os cidadãos que vivem em nosso país. Ao encerrar esta rápida saudação, em obediência ao protocolo de não mais de 5 minutos, e porque todos nós queremos ouvir realmente as palavras do juiz Alexandre Braão, quero parabenizar o honrado deputado Luiz Paulo pela inspirada indicação do homenageado para receber a medalha Tiradentes e ansiar que o reconhecimento público da excelência do trabalho do juiz Alexandre Braão sirva de incentivo e exemplo a outros magistrados na difícil missão de julgar os seus semelhantes. Muito obrigado e parabéns ao homenageado. Queria registrar a presença da senhora Cristiane Terêncio, esposa do nosso homenageado. Muito obrigado. Presença do Dr. Felipe de Souza, advogado, do Dr. José Soares de Andrade, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB, do senhor Allen Silva, servidor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da advogada Natália Cortati, do advogado Luiz Henrique Lofiego e do advogado Horácio Cariello. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqueles que fazem o policiamento comunitário do Centro Presente, da Lagoa Presente e do Aterro Presente. Bom, é chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes. Maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa ao doutor Alexandre Abraão Dias Teixeira, juiz-presidente do 3º Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pelos bons serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Ouviremos agora as palavras do nosso homenageado, que, se desejar, pode falar de onde está, se desejar, pode ir também para o púlpito, como o senhor quiser. Tem gente que gosta de falar sentada, gente que gosta de falar em pé. Eu sou daqueles que gostam de falar em pé pelo hábito, mas como eu estou presidindo, tenho que ficar aqui sentado. Alô. Senhor deputado Luiz Paulo, muito obrigado. E antes de mais nada, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da mesa. Todos aqui presentes, muito obrigado.
juiz, ao contrário do advogado, do membro do Ministério Público, geralmente fala sentado. Mas eu hoje vou falar de pé, em respeito a todos e em deferência a todos. Pensei muito no que eu tinha que falar. E eu não consegui escrever nada. E eu resolvi falar com o coração. Que na verdade sempre foi a minha marca. E eu passei aqui o tempo todo pensando no que falar. Confesso ao senhor que recebi com muita surpresa essa comenda. Principalmente da sua luta por me dar, ou me prestigiar com a maior comenda do Estado. E por que isso? Porque nós vivemos num momento de polarização. Eu não sei como é que é a vida do político, mas a vida do juiz começa assim. Diariamente, quando eu acordo, eu sei que 50% das pessoas que vão lidar comigo vão me odiar. É natural. Seja na vara de família, seja na vara de fazenda, seja no juizado civil, seja na vara criminal, seja que vara for. Porque eu tenho a triste ou a dolorosa incumbência de fazer a justiça. E por que triste? Porque justiça é um conceito vago. E numa sociedade polarizada como a que nós estamos vivendo, todo mundo se acha ou injustiçado ou dono da verdade. E quando você diz a um lado, o lado A, que o lado B tem razão, o lado A, numa sociedade extremamente doente como a que nós, começa a propalar toda sorte de deturpações a seu respeito. Quando você diz para o lado B que o lado A tem razão, acontece a mesma coisa. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Por vezes, você decide e não agrada ao lado A e ao lado B. E você é apedrejado, e aí eu me lembro sempre da valorosa Geni, pelos dois lados. O júri é assim. No júri, ao lado direito, onde fica o Ministério Público, você vê a família da vítima, por vezes a vítima sobrevivente. Mas quando a vítima não está, a família da vítima está ali. Ela diz que quer justiça. Na verdade, ela não quer justiça. Ela tem um processo fantasioso de que aquele julgamento vai trazer para ela de volta o ente que ela perdeu. Aquele é o combustível da vida dela. E do lado esquerdo está a família do acusado, que acha que, afinal de contas, num país como o nosso, ele merece sempre mais uma chance, ou às vezes até está iludida, porque é comum que os acusados enganem as famílias. E às vezes você lê a sentença ao final, você prolata a sentença final no plenário, os jurados julgam os fatos, você aplica a pena, e você vê que os dois lados desabam. Como figura inerte que sou, permaneço ali olhando e vejo que os lados desabam, porque para eles acabou. Acabou para um lado, acabou para o outro. Então, naturalmente, penso eu, o juiz deve se abster de debate. Quem tem que fazer isso é o político, é o cidadão, é o membro do Ministério Público, é o membro da advocacia, mas o juiz, ele tem que ser distante. E numa sociedade complicada como a que nós estamos vivendo, ser distante parece que virou uma conduta dolosa contra a humanidade. Porque hoje eu me ressinto de ver que os dois lados querem me puxar ao juiz, não ao Alexandre Abraão, para uma das bandas. E como você não pode, por imperativo constitucional, ceder a um dos lados, você acaba apedrejado e alvo de conjecturas levianas de ambos os lados, inclusive na mídia. Sim, o senhor fez um discurso sensacional falando do Ministério Público, que o Ministério Público denuncia, a defesa defende. Essa é a função de cada um deles.
E nós temos lá no artigo 93 da Constituição um dever simples, de absolver ou condenar, mas nós temos um dever constitucional de fundamentar. E é na fundamentação da sentença que o juiz diz: eu condeno, eu absolvo, eu desclassifico, eu reconheço a legítima defesa. E eu me lembro, desembargador Quaresma, quando eu comecei a minha carreira como advogado, e eu ouvia muito isso: o juiz decide, os incomodados que recorram. Porque é o sistema. E aí o senhor falou: não, o juiz decidiu, o tribunal manteve, o Superior Tribunal de Justiça manteve, o Supremo Tribunal Federal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal mantém, tudo por unanimidade, e a culpa é do juiz. Aí ainda tem algo pior. Nesse exemplo que o senhor citou, ou nesses dois exemplos em que eu fui apedrejado por processos midiáticos, o Ministério Público pediu absolvição. O que me restava fazer? Ou nós não vivíamos num sistema acusatório? Ou eu tenho que ser um juiz, como gostam de dizer, fascista? Não. O Ministério Público, pessoas zelosas, com veio até acusatório, e é o direito deles, pede absolvição. A defesa reitera o pedido do MP, não tem nada, e você apenas acolhe o que tem que fazer. E ainda assim, a culpa é sua. E eu me lembro, e por isso é que eu não me rendo a sensacionalismo, que o juiz não tem que se render a sensacionalismos, a processos midiáticos. Eu não gosto disso. Eu decido com a minha consciência e crença, porque foi o meu juramento. Eu não estou fazendo nada demais. Em última lógica, talvez, a minha comenda esteja sendo dada porque eu cumpri a minha missão. Porque se nós formos parar para pensar, todos vocês, me perdoem o termo, aspas, me sustentam para fazer o que eu faço. Para não me corromper. Não é corromper financeiramente, é corromper moralmente. É não me vender, é aceitar o compromisso que eu fiz. É absolver policiais, como já condenei muitos, e como vou absolver quantos mais eu tiver que absolver. Como vou condenar quantos mais eu tiver que condenar. Enquanto não me calarem, eu vou cumprir o meu juramento. É meu. Eu me lembro do presidente Kennedy nos Estados Unidos, quando um cidadão abraçou o presidente e falou: presidente, o que os Estados Unidos podem fazer por mim? Disse o Kennedy: nunca pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte sempre o que você pode fazer pelos Estados Unidos. E aí a gente entende porque que eles mandam no país, no planeta, e nós continuamos aqui. 70 policiais mortos, 60 mil homicídios por ano, porque nós abdicamos de um dever, o dever de ser patriota. Eu sou patriota. Se eu tiver que absolver, eu vou absolver. Eu não estou preocupado se vão falar mal de mim na mídia. Eu não estou preocupado se vão fazer escândalo. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em prestar jurisdição. Eu estou preocupado em cumprir o meu dever, o meu juramento. Eu queria muito agradecer ao senhor e queria dizer isso. Por vezes, quando somos apedrejados, dizia meu avô: meu filho, olha sempre quem lhe apedreja. O histórico de um homem é que diz quem ele é. Por vezes, quando eu sou apedrejado, mais me orgulha do que me ofende. E eu juro para o senhor que os últimos apedrejamentos me deram orgulho. Me deram orgulho porque eu julguei com a minha consciência e crença. Me deram orgulho porque precisaram deturpar a minha decisão. A minha decisão falava diametralmente o oposto do que falaram. E eu
eu estava tão tranquilo e equilibrado que eu disse e provei ao senhor. Na decisão, disse: olha, mais ou menos assim, estou decidindo assim, tá? Mas já sei que você é vítima de conjecturas levianas. E não é que fui? Eu não posso perder a minha imparcialidade. Um juiz não pode perder a sua isenção, principalmente num momento extremado como se vive e num momento onde o punitivismo neurótico e midiático está sendo levado ao extremo de um jeito que nós estamos destruindo biografias sem dar a essas pessoas uma ampla defesa. E olha que eu sou conhecido, vulgarmente falando, por ser um juiz de mão pesada, mas eu preciso de um processo para julgar. Eu não vou julgar para agradar, e aliás eu falo isso para os meus jurados já encerrando. Quando os meus jurados chegam, a preleção que eu faço, eu digo para eles: vocês hoje não julgam aqui para agradar a sociedade. Vocês hoje não julgam para agradar o acusado ou a família do acusado, a vítima ou a família da vítima, não julgam para agradar o Ministério Público, não julgam para agradar a defesa e não julgam para me agradar. Vocês julgam com a consciência e crença de vocês, com o que está nos autos. Para nós só interessa o que está no processo. Se, para continuar a manter o meu padrão de isenção, eu tiver que ser apedrejado, tudo bem, vou continuar e continuo com honra e glória, porque foi a profissão que eu escolhi, e é o que eu digo sempre de uma forma meio tosca. Uma vez me perguntaram assim: deputado, mas você é juiz criminal? Você... Eu falei: olha só, se eu fosse florista eu furava a mão com o espinho da rosa. Eu sou juiz criminal. Eu sou juiz criminal. Não... Se eu tiver que absolver um policial, eu vou absolver. Se eu tiver que condenar, eu vou condenar. Se eu tiver que condenar um traficante, eu vou condenar. Se eu tiver que absolver um traficante, eu vou absolver. Eu vou condenar ou absolver com a base na prova dos autos. E eu tenho por obrigação dizer nas minhas sentenças por que eu estou indo para lá ou por que eu estou indo para cá. Essa é só a verdade. Até porque a verdade do juiz, ao contrário de outras verdades plantadas, ela é uma verdade que está escrita e assinada. Eu não posso desconstituir o que eu assinei e o que está registrado no sistema do meu tribunal. Não posso. O que está dito, ou o que está escrito, está assinado. E é assim que o judiciário tem que se perfazer. Eu preciso dar a vocês o que vocês esperam, que é segurança jurídica. Um juiz que atende interesses momentâneos, midiáticos, acusatórios ou anarquistas, é tão criminoso quanto aquele que recebe uma quantia para absolver, para condenar, para dar liberdade, para qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu não vou dar ao senhor a segurança jurídica, que é o que vocês esperam enquanto cidadãos. E o juiz tem que dar segurança jurídica. E hoje o que as pessoas não têm é segurança jurídica. Eu não posso concordar com isso. Me perdoem o desabafo, demorei um pouco mais, mas apenas porque o senhor tocou no assunto, eu acho que as pessoas deviam saber a verdade. Muito obrigado, muita luz e paz a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Antes de concluir, eu também queria registrar a presença do Coronel Biratã, reformado, mas sempre ativo na militância. Eu acho que a noite de hoje foi
uma noite importante, porque é um evento de entrega da medalha Tiradentes por um duro e trabalho difícil de ser juiz nesse estado e nesse país. E o juiz, ele é um ente muito solitário, porque tem que julgar segundo as suas convicções e segundo a lei. E tem que formar o seu juízo de valores de cada um dos processos que ele vai decidir. E raramente, e o disse muito bem o doutor Alexandre Abraão, um juiz criminal vai merecer aplausos. Porque jamais as partes estarão satisfeitas. Se ele condena um criminoso por 10 anos de cadeia, admitamos, quem fez a acusação não vai ficar feliz porque acha que foi pouco. Então não há muita saída. É uma escolha que decide a vida e a integridade desse homem que deseja ser juiz. E acho também que nesses tempos que vivemos, de Operação Lava Jato, que a tarefa do Ministério Público e dos juízes estão sendo muito exacerbadas, né? O Poder Judiciário, meu desembargador, já está hoje em desequilíbrio com os outros poderes, desequilíbrio, nesse caso, superior, né? É necessário que a gente honre aquele que necessita ser honrado. Muitas vezes, em complementação, para sairmos da esfera do Tribunal de Justiça, a mais alta corte desse país, o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, um ministro dá uma sentença de absolvição, você vai para a internet, esse ministro é destituído. O mínimo que se pede é que ele casse um mandato de ministro do Tribunal de Justiça. 10 dias depois, ele dá uma outra sentença condenatória, que a sociedade espera, ele é colocado no reino dos céus, mas com uma volatilidade imensa. E ele nunca vai poder deixar de ser juiz, de ficar preso aos autos. Eu queria dizer que essa comenda foi dada com toda a convicção. Eu fiz questão absoluta de pedir a audiência ao doutor Abraão, e lá no Tribunal de Justiça, e lá passamos talvez 1 hora conversando sobre o tema e o objetivo dessa comenda que ele acabou de receber. Então, vou encerrar dizendo que foi um ato muito importante, esclarecedor e didático. Por isso, doutor Alexandre Abraão,
o senhor sai dessa casa revigorado para continuar a ser o juiz imparcial que o senhor sempre foi. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao nosso homenageado. Declaro encerrada a sessão.